filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o problema da indução e o problema da objetividade. Em teoria, experiência, objetividade e verdade em filosofia. É como ensinar a sequenciação, introdução ao tema, a concepção positivista ou indutivista da ciência. Formas de abordagem, métodos e recursos. Primeira etapa, motivação. Introdução ao debate com a turma em torno das seguintes questões. A ciência tem seu ponto de partida na experiência? Uma teoria sem experiência nos ensina alguma coisa? Existe um fato puro? É a experiência que garante o caráter científico de uma teoria? Qual é o papel das hipóteses na elaboração do conhecimento? É a ciência invenção ou descoberta? A segunda etapa é o aprofundamento. A apresentação, seja através de aula expositiva ou da leitura de alguns fragmentos de textos previamente selecionados, da concepção positivista ou indutivista da ciência como conhecimento derivado dos fatos. Texto de referência para o professor, o indutivismo, ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência, do Chalmers. É o que é ciência, afinal. Como avaliar os momentos de avaliação. Invenções orais em debates para se medir a capacidade da comunicação e o valor da argumentação. Exposições orais das leituras e pesquisas solicitadas para se avaliar a aquisição e o domínio das informações. Produções escritas de resumos e notas de leitura, bem como de análise e interpretação de textos. Temas e problemas para avaliar as capacidades de identificar elementos essenciais do tema, posição do autor. Produção de textos dissertativos para avaliar a capacidade de explicitar argumentos pertinentes e de contrapor posições alternativas. Então vamos à teoria e experiência, o problema da indução, o campo de investigação a conhecer, o tema é a racionalidade científica e o tópico é a teoria da experiência e o problema da indução. Por que ensinar isso? A crença de que a ciência é a única forma válida de conhecimento, cuja legitimidade se baseia na obediência estrita aos preceitos chamado método científico, o método indutivo, é compartilhada de maneira ingênua por uma ampla maioria de pessoas. Apesar de que tem um conhecimento ideológico e de outras áreas aí que acabou influenciando o fracasso da educação no nosso país, agora estão tentando retornar com essa valorização da ciência para tentar recuperar as boas notas, ou pelo menos recuperar um ensino e fazer com que a gente tenha uma ascensão nas avaliações externas e internacionais. O estudo dos problemas epistemológicos acarretados pela adoção dessa crença pode levar os estudantes a um posicionamento mais crítico sobre os alcances e limites do conhecimento científico. Condições prévias para ensinar. Os livros didáticos dedicados ao ensino de ciências, tanto do nível fundamental quanto do médio, são os principais veículos de uma concepção positivista, que acredita ao método indutivo a razão do sucesso da ciência. A adequação dessa perspectiva metodológica ao que se passa efetivamente na prática das diversas ciências será o objetivo do estudo deste tópico. O professor deve ter claro que o chamado método científico é uma invenção filosófica não científica. Ela foi criada para se tentar compreender as razões do sucesso científico. Resta-nos, entanto, saber se essa concepção resiste a uma análise mais aprofundada. O que ensinar? O objetivo desse tópico é, pois, investigar os problemas ligados à adoção da perspectiva indutivista. Lembrando que a indução é um processo de conhecimento que vai de experiências particulares até chegar a conclusões gerais. Por exemplo, analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, percebi que a prata conduz energia elétrica. Analisei o ouro, percebi que o ouro conduz energia elétrica. Analisei o aço, percebi que o aço conduz energia elétrica. Eu chego a uma conclusão através dessas experiências particulares, chego a uma conclusão geral. Todos eles têm em comum que são metais. Então, os metais conduzem ou são bons condutores de energia elétrica. Nem todos os metais conduzem energia elétrica, porque o mercúrio, por exemplo, não conduz energia elétrica. Mas os metais geralmente são bons. Então é uma generalização. Esse é um método indutivo que leva às generalizações. Antes, porém, é preciso explicitar o que é o método indutivo e o que se pretende com ele. O professor não deve preocupar-se com as diversas formas de indução trazidas à luz pelo desenvolvimento da lógica contemporânea, mas somente com uma forma particular de indução, denominada indução enumerativa ou indução por enumeração. Trata-se de uma forma de inferir proposições universais. Todos os gansos são brancos. A partir da análise de vários gansos e percebendo que eles são brancos, eu chego a uma conclusão geral: todos os gansos são brancos. Ou todo cisne é branco, a partir de proposições derivadas de instâncias particulares de observação. A é um ganso branco, B é um ganso branco, C é um ganso branco, etc. Então, as inferências indutivas sejam dedutivas principalmente pelo fato de suas conclusões apresentarem informações que não estão presentes nem mesmo implicitamente em suas premissas.
Na indução, a conclusão extrapola o conteúdo das premissas, sendo por isso considerada ampliativa, generalizativa, né? Generalizadora. Nossa, tá difícil a dicção aqui. Isto é, as inferências indutivas buscam ampliar o escopo do nosso conhecimento. Nas inferências dedutivas, logicamente válidas, ao contrário, se as premissas forem consideradas verdadeiras, a conclusão será também necessariamente verdadeira. Toda a informação da conclusão obtida numa inferência dedutiva já estava contida nas premissas. Nesse sentido, os raciocínios dedutivos apenas explicitam o conteúdo de suas premissas, não ampliação de conhecimento, apenas clarificação ou explicitação. Essas características eram com que o Francis Bacon, que viveu entre 1561 e 1626, considerasse o raciocínio indutivo a base do chamado método científico experimental. A partir de Bacon, a indução por eliminação passou a ser considerado o motor da atividade científica legitimamente válida, a forma de obter leis universais a partir das informações particulares obtidas com base em observações meticulosas e isentas de noções pré-concebidas. No entanto, do ponto de vista lógico, as inferências indutivas não são confiáveis como são as inferências dedutivas. Por não implicarem em necessidade lógica, o conhecimento científico não teria nenhuma garantia de verdade. Há uma correlação, há sim uma probabilidade, mas jamais uma certeza, como dá o raciocínio dedutivo, né? O filósofo escocês David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, foi o primeiro a explicitar o chamado problema da indução, denunciando a ilusão presente nas conexões pretensamente necessárias obtidas com base na observação dos fatos. Na verdade, ele diz que são arbitrárias, né? Se o método indutivo não nos serve de base para separar um conhecimento confiável daquele que não é, qual critério poderíamos utilizar para demarcar o campo da ciência, distinguindo-o de outras formas de conhecimento? Ao se deparar com o problema da indução, o filósofo Karl Popper, que viveu entre 1902 e 1994, vai sustentar que a indução não tem nenhuma função na lógica da ciência. Segundo ele, a ciência é um processo dedutivo no qual teorias universais são conjecturas que são testadas pela derivação de consequências observáveis. Teorias não são obtidas via indução, nem tampouco confirmadas ou verificadas pela experiência. Para Popper, teorias são produtos da imaginação, que deverão ser submetidas a testes de falsificação, a fim de serem rejeitadas ou corroboradas. Como ensinar a sequenciação, né? O problema da indução, alternativas críticas ao problema da indução. Então, formas de abordagem, métodos e recursos. Terceira etapa, problematização. A apresentação seja através de aula expositiva ou da leitura de alguns fragmentos de texto previamente selecionados do problema da indução. Texto de referência para o professor, o mesmo texto do Chalmers, né? O problema da indução. O que é a ciência, afinal. Tem do Ruben Alves também a aposta, a filosofia da ciência. E a quarta etapa, aprofundamento. A apresentação seja através de aula expositiva ou da leitura de alguns fragmentos de textos previamente selecionados de alternativas críticas ao problema da indução. Então, os textos de referência, a dependência que a observação tem da teoria, do que é a ciência final do Chalmers, e do Ruben Alves, a construção dos fatos também em filosofia da ciência. Como avaliar? Sugestões de algumas questões que poderão ser objeto de textos dissertativos. Pode existir experiência sem teoria? Todo conhecimento provém da experiência? Os fatos científicos são simplesmente constatados? Em que condições uma experiência é científica? A teoria pode prescindir da experiência? Pode-se ter razão contra os fatos? A experiência, ontem eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho falando sobre a questão dos fatos, né? Será que é possível ter razão mesmo contra os fatos, mesmo quando os fatos dizem que o que você acredita, pensa ou defende não se sustenta? Será que os fatos são o verdadeiro marco delimitatório ou a linha divisória entre uma crença justificada ou não? Objetividade e verdade. O problema da objetividade agora. O campo de investigação conheceu o tema racionalidade científica, o conceito objetividade e verdade, o problema da objetividade. Por que ensinar isso, né? Objetividade é um dos conceitos centrais do campo da epistemologia e da filosofia da ciência. Está associada à crença na possibilidade de um conhecimento que se refira à natureza da realidade e é capaz de afastar, mesmo que parcialmente, quaisquer obstáculos, não importa a sua proveniência, eliminando a subjetividade, o sujeito, e focando somente no objeto, por isso objetividade. Sem julgamento de valor, somente julgamentos de fato, juízo de valor, né? Fazendo juízo de fato, descrevendo e não prescrevendo algo sobre o fato ou objeto. Importa a proveniência, que dificulta a consecução desta meta.
A objetividade é a referência que permite uma escolha racional entre explicações distintas, ou mesmo opostas, a propósito de dado objeto ou processo. Permite igualmente que contemos, sobretudo no campo das ciências naturais e ou sociais, com uma instância de aferição de nossas teorias acerca da realidade. Inexistindo qualquer objetividade, estaríamos confinados individual ou socialmente no domínio de nossas ideias. Então, cada um vive no seu solipsismo, né? No seu subjetivismo, na sua própria ideia, nos seus próprios pensamentos. Entendida de forma ampliada, a ideia de objetividade ultrapassa de muito o âmbito de uma fronteira disciplinar específica. Assim, esse tipo de investigação, sem deixar de ser essencial na condução da ciência, ganha cada vez mais importância em vista dos problemas decorrentes da necessidade premente no mundo contemporâneo de buscar aproximações entre tradições culturais. Ao buscar crenças representativas de como as coisas realmente são, perseguimos um tipo de objetividade e, portanto, caminhamos num solo filosoficamente controverso. Particularmente, provocamos controvérsia sobre o realismo acerca do que nossas crenças representam. Inclusive, isso aqui é muito interessante porque eu estava vendo um vídeo da Gabriela Barbosa, que foi indicada pelo Olavo de Carvalho, e sobre essa questão, ela falando muito em verdade, em verdade, em verdade, como se ela e outros youtubers que ela estava defendendo no vídeo fossem portadores da verdade, e dizendo que o parâmetro para saber disso é a quantidade de pessoas que vão até os vídeos dela, né? Mas isso não serve de fundamentação para dizer se algo é verdadeiro ou não, né? Se algo é real ou não, se aquilo corresponde à realidade ou não. Eu também tenho minhas dúvidas sobre as leituras. Vi alguns vídeos dela, achei ela bem limitadinha em alguns aspectos, em especial em questão da dicção, da oratória, da retórica dela, né? As pesquisas feitas em data show é tipo aquelas pesquisinhas de aluno, né, que a gente vê em sala de aula. Eu, como professor, vejo muito quando a gente pede trabalho. Os alunos fazem esses trabalhos e fazem aquelas apresentações em slides bem fraquinhas, né, com elementos. Ela até leu alguns livros, mas os livros aparentemente de teorias conspiratórias, que mesclam, assim como o Código da Vinci, né, mesclam diversos elementos que são fatos históricos, mas que alinhados uns aos outros, interligados, fazendo ali uma rede, acabam virando uma teoria da conspiração sobre vários fatos, falando dos Beatles, falando de maçonaria e um monte de coisa, falando também sobre o Papa. Tem muita teoria da conspiração que inclusive está em livros, que tem alguns elementos históricos. Como já disse, o livro O Código da Vinci é recheado de elementos históricos, mas a trama do livro é toda ela conspiratória e é fictícia, não é real, não corresponde à realidade, que é o realismo que nós estamos falando aqui, e nem a verdade dos fatos, né? Então, a gente tem que buscar objetividade, nos livrar da nossa subjetividade, das nossas crenças e de querer as coisas. Por que muita gente tem procurado isso atualmente na internet? Principalmente jovens. Jovens procuram muito isso porque eles gostam de teorias da conspiração. Jovem é muito afeito a isso e é muito afeito também a essa dicotomia nós contra eles, essa oposição. Que isso convence muito a cabeça dos jovens. Outrora a esquerda convenceu colocando contra a direita, contra o moralismo, contra os preconceitos. Agora é a direita contra o politicamente correto, contra o feminismo, contra o LGBT. Então, cara, eu vejo muito isso, né, nesses vídeos. Estou tentando acompanhá-los, compreendê-los, mas muito limitadinhos. E a prova disso sou eu. Estou aqui baseado sempre em literatura, em ciência, em hard science, né, em ciência mais dura, mais pesada, em filosofia, muitas vezes até analítica, né, tem a filosofia continental e a analítica, mas ambas buscam ser rigorosas, principalmente a filosofia contemporânea. Então, para passar um conteúdo de maior qualidade, de maior precisão. Mas não, aí vem esse povo com essas viagens na maionese. Nem sei se aquele mestrado dela é mesmo se é só teorias da conspiração, sociedades secretas. Ela pode ter o conhecimento dessas sociedades secretas, mas, cara, há muitas lacunas. O próprio Olavo falou sobre isso num vídeo que eu estava vendo, que a história ela é muito complexa, ela é cheia de lacunas. E aí a gente preenche essa lacuna muitas das vezes com os nossos achismos. E é isso que acontece mesmo. Então, tem muitos
ao longo do tempo. Não tem como você estabelecer de forma segura, precisa, verídica, realista as coisas quando você fala do tempo, né? Uma coisa estendida no tempo. Então não é uma ciência tão exata, é uma ciência humana que depende muito da interpretação da própria narrativa. Hoje nós falamos muito de guerra de narrativas, a narrativa da direita, a narrativa da esquerda, que estão em guerra aí, numa guerra cultural, né, tentando cada uma delas conquistar a hegemonia. O bom é que a direita denuncia muito grande, mas ela está fazendo a mesma coisa, está infiltrando em todos os ambientes, não da mídia oficial ou da universidade, mas em ambientes paralelos, onde ela está criando seus intelectuais orgânicos, que estão conseguindo hoje ter um poder de mobilização muito maior do que a esquerda teve outrora, porque na universidade era muito pouca gente, a televisão e a informação, né, a mídia, era muito pouca gente que tem acesso a essa informação, os jornais. Muita gente não assiste, prefere entretenimento. Então, é isso aí. Então, o realismo aparece de várias maneiras. De várias maneiras pode ser útil. Então, fazermos algumas distinções. O realismo mínimo afirma que algo existe objetivamente, ou seja, independentemente de ser concebido. O realismo comum propõe que as ocorrências da maioria dos tipos psicológicos e físicos, especificados pelo uso comum da linguagem, existem objetivamente. O realismo científico sustenta que as ocorrências da maioria dos tipos científicos existem objetivamente. Examinaremos o realismo moderado, a visão de que aquilo que é representado por ao menos algumas de nossas crenças é objetivo, existe independentemente da nossa subjetividade, da nossa consciência, ou seja, lógica e causalmente independente de alguém ter concebido aquilo. Está numa obra do Moser, né? Realismo, objetividade e ceticismo, compêndio de epistemologia do Greco e Sosso. Condições prévias para ensinar. É fundamental que se tome como referência a experiência dos estudantes, por exemplo, a existência de posições sobre um tema qualquer. Aborto, desigualdade social, globalização, violência. Procurar uma análise objetiva disso, independentemente de concepções ou pré-concepções, seja de esquerda ou de direita. A esquerda geralmente é a favor do aborto, enquanto a direita é contra o aborto. A desigualdade social para a direita é uma forma de fazer com que a sociedade funcione, né? Premiando quem tem um mérito, quem se esforça. E assim ela funciona melhor. A produtividade aumenta e até a própria desigualdade, né, pelo menos a miséria, as condições degradantes diminuem. Então a desigualdade aumenta, mas os pobres ficam menos pobres à medida que o tempo passa. Essa é a defesa da direita, enquanto para a esquerda toda e qualquer desigualdade é criminosa, é problemática, é algo que deveria ser abolido, né, em busca de uma igualdade social, pelo menos uma igualdade de oportunidades. A globalização, é bom que tem duas teorias, né? Tem a globalização, que tem uma tentativa de uniformizar e que é criticada pela esquerda, em especial por conta do neoliberalismo, que quer transformar tudo em mercadoria e também uniformizar o modo de pensar da humanidade. E tem a versão da direita disso, que é o globalismo, que são empresas multinacionais que se reuniram para tentar mudar a cabeça das pessoas, incutindo o politicamente correto e ideias de esquerda, como ideologia de gênero, como a questão da própria desigualdade, os problemas sociais, o comunismo, o socialismo, que mais? O monopólio, né, do Estado, que tem a questão dos movimentos LGBT, tudo isso aí é questão, agenda dos globalistas, como Jorge Soros, né? Então, a questão da violência. Para a esquerda não se combate a violência com violência, por isso a solução não é a população. Enquanto para a direita a violência se acaba, ou se diminui, ou se dá cabo dela através da própria violência. E que se examine em cada caso o tipo de apoio oferecido como prova. Aí a gente tem que buscar objetividade, né? Se livrar, fazer uma epoqué, se livrar dos preconceitos de ambos os lados, da direita e da esquerda, e tentar focar ali, né, no objeto e ver como é que funciona esse fenômeno. Vamos tentar compreendê-lo e assim ter uma objetividade ao descrever e não prescrever. O que nós vemos hoje é tanto a direita quanto a esquerda tentando prescrever sobre esses temas, enquanto o objetivo da ciência deve ser descrever isso. O que é o aborto? É necessário o aborto? Em que condições? Né? Em que momento começa a vida humana, que a gente pode se chamar de humana, a desigualdade social, quais são as causas, quais são os efeitos, né? Como combatê-la, se é que é preciso combatê-la, ou se é que ela é necessária, se é necessária porque a globalização, ela é benéfica ou é maléfica? Quais prejuízos ela traz? Quais benefícios ela traz?
como que ela funciona, como que ela se dá. A mesma coisa com a violência, né? Qual que é a causa, qual que é o efeito da violência, né? Descrever como ela funciona. Então é isso. Um exercício dessa natureza permitirá a percepção de que, embora as opiniões sejam distintas, elas não são necessariamente equivalentes, e que é preciso recorrer à busca de sustentação, não bastando a eventual convicção, mesma que intensa, acerca de sua verdade. Vale lembrar que conceitos como objetividade e seu par oposto, subjetividade, são amplamente usados na linguagem cotidiana, o que viabiliza a que sejam feitos exercícios amplamente compartilhados. Por outro lado, o fato de que existem muitas formas de conhecimento, o senso comum, religião, ciência, filosofia, permite também que seja examinado o que singulariza a objetividade em cada uma destas formas. Outra fonte da qual se pode partir é o material proveniente das demais ciências estudadas, que envolve com frequência a afirmação da correção de teorias, o que coloca em cena de imediato a questão da objetividade. Como professor, é importante que ele esteja medianamente familiarizado com as principais discussões em torno do conceito de objetividade. Esta formação é propiciada por dicionários de filosofia, manuais de filosofia da ciência e pelo contato com os embates clássicos em torno deste conceito. O que ensinar? Tendo como referência o campo da epistemologia ou filosofia da ciência, podem ser estudadas as relações entre sujeito e objeto e seus papéis respectivos na atividade de conhecimento, bem como as diversas correntes que se propuseram indicar, sejam os critérios geradores de objetividade, sejam os obstáculos que impedem que ela seja alcançada. Dado que a questão da objetividade está relacionada ou associada basicamente, ainda que não exclusivamente, à esfera das ciências, deve-se ser apresentada a trajetória das tentativas de interpretação da ciência ao longo da modernidade, na medida em que o empirismo tem um campo de influência muito amplo na interpretação do conhecimento científico. Valerá a pena acompanhar mais de perto a sua trajetória histórica. Já no século XX, o caminho a ser percorrido vai do empirismo lógico, né, da filosofia analítica, do neopositivismo, do positivismo lógico, né, do empírio-criticismo, na sua versão ortodoxa e nos seus desenvolvimentos posteriores, passando em seguida pelas obras do Karl Popper e do Thomas Kuhn, a teoria dos paradigmas, dos paradigmas filosóficos. Hoje temos, durante um bom tempo, o paradigma foi o geocentrismo da ciência, depois o paradigma heliocêntrico, depois o paradigma newtoniano, depois o paradigma einsteiniano, depois o paradigma de Stephen Hawking, e aí vai, né? Esses paradigmas vão se sucedendo. A partir do momento que uma teoria já não consegue explicar de modo satisfatório uma série de fenômenos, um outro paradigma é adotado que consegue explicar de forma mais satisfatória aqueles fenômenos não explicados da teoria anterior. Isso é a teoria dos paradigmas do Thomas Kuhn, até desembocar em correntes mais próximas de nós, como o pragmatismo, o instrumentalismo e o realismo. Nesse sentido, podem ser discutidos tópicos como fatos, hipóteses, método científico, teorias, experimentos, explicação, entre outros. Deve-se atentar para a variação que a questão da objetividade recebe em vista do tipo de ciência em questão. O que se pretende é que os estudantes possam compreender o valor de uma atitude mais crítica em relação à ciência e os males decorrentes do dogmatismo em qualquer de suas modalidades. Então, isso é um pouquinho, né, de teoria, experiência, problema da indução, e objetividade, verdade, problema da objetividade, que parece que não é um princípio muito respeitado pela direita e pela esquerda hoje no nosso país, e pelos youtubers aí que muitas vezes ficam propagando informações e pseudociências como se científicas fossem, né? Por mais que seja um trabalho, você fez um mestrado sobre inteligência no Reino Unido e fez uma outra formação em Frankfurt, cara, isso aí o princípio, é um argumento de autoridade, uma falácia de autoridade, que não dá comprovação alguma daquilo que você está defendendo. Os fatos que você aventa como se fossem fatos, né, precisam ser melhor elucidados. É o caso da menina Gabriela Barbosa. Assim como também o Olavo de Carvalho incorre nisso muito. A gente, de forma geral, incorre muito nisso. Pecamos muito por falta de objetividade, por deixar com que nosso achismo, os nossos vieses, que são os preconceitos que a gente porta e que nos faz analisar as coisas de forma diferente. Tem um tiroteio ali. Ou a esquerda vai, por conta do seu viés, já vai pegar e dizer que é por causa da arma. A direita vai dizer que só teve o tiroteio porque não tinha alguém com revólver, com arma ali para matar quem começou a atirar. Então é assim que vai ser a informação sempre.
Por isso que a gente tem que buscar se desvencilhar disso e buscar ser objetivo. Tentar ser objetivo, focar no objeto. E suspender, fazer a época, suspender os nossos juízos de valor, suspender os nossos vieses, suspender tudo aquilo que pode fazer com que a nossa visão do objeto de estudo seja contaminada. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.